começar, iniciamos o nosso canal com a nossa estrela de hoje, Safira Rochedo. É um prazer tê-la conosco. A Safira hoje é coach, trabalha no mercado de Curitiba. Quanto tempo já de carreira aqui na nossa cidade, Safira? Bom, que eu estou na cidade desde 2002, mas como coach estou há um ano. Há um ano. Há um ano. Além de coach, Safira também é mãe, esposa, né? Tem toda uma vivência que vai compartilhar conosco. Sim. Primeiro começando com esse significado desse lindo nome. Você já sabe nos dizer qual que é o significado? Sim. Pedra preciosa, né, que é da cor azul. Eu brinco sempre que Safira Rochedo é um rochedo de safiras, né? Então, traz mais valor, né? Mais peso. Então, eu gosto muito do meu nome. Que linda. E você nasceu onde, Safira? Curitiba. Curitiba. Nasci aqui. Mas foi criada aqui? Não, eu só nasci aqui. Aí fiquei 17 anos, fui criada no interior do Paraná, em Mamborê, uma cidade próxima a Cascavel. E depois eu vim para cá, aí eu me formei em Londrina, a primeira faculdade, e depois que eu vim para cá para continuar os estudos e para trabalhar. Então eu voltei para a cidade natal. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21, já tinha terminado o marketing e propaganda, que foi a primeira formação. E aí eu vim para cá para trabalhar com um tio meu, uma área completamente diferente, mas no começo de carreira a gente tem que ter o máximo de experiências. Ele tinha uma empreiteira e eu vim trabalhar com ele. Como é que você desenhou a sua carreira? Eu comecei pela minha vivência. Quando eu conheci o coach, ele somou todas as experiências que eu tenho de vida. Então, a primeira formação minha é marketing e propaganda, na área mais administrativa. Depois eu fiz empreendedorismo na Federal, que me deu que o marketing e propaganda era 90% marketing a faculdade e 10% a publicidade e a propaganda ali. Só que eu senti ainda muito falta quando eu ia lidar com empresas. No comecinho da carreira eu trabalhei um pouquinho com consultoria de marketing. E eu sentia muita dificuldade de entender a empresa como um todo. Então, quando eu fui fazer empreendedorismo, me deu essa visão geral, né, do que o marketing tem que conversar com finanças, né, conversar com planejamento estratégico da empresa, enfim. Paralelo a isso, eu sempre gostei muito de estudar. Aí eu fiz a segunda faculdade, que aí eu estava ligada mais às minhas crenças. Eu fui fazer teologia. Primeiro eu fiz um ensino livre, né, que seria equivalente a um técnico, e depois eu completei o bacharelado na evangélica, de teologia. Então, e junto disso tem a minha grande paixão, que eu sempre tive muito ligada à área de artes. Né, sempre dancei, sempre gostei de teatro, tudo. Então eu acabei me conhecendo, me construindo como pessoa, e eu vi que aí quando eu conheci o coach, ele somava tudo isso, porque coach fala de ser humano, fala de pessoa, do autoconhecimento, que tinha essa minha base de crenças, da teologia, sempre gostei muito da área da logia, né, de psicologia, filosofia e tal. Só que ele também tem que levar a pessoa para uma ação. Ela tem que se conhecer, mas que aquele conhecimento gere uma ação. Então, o meu conhecimento aí da área de empresas, do mercado administrativo, de marketing, e o marketing é legal porque tudo na vida você tem que ter uma autenticidade, tem que ter uma criatividade. E aí ele traz isso para mim também. Muito forte, saber se mostrar, né? Sim, Às vezes coloca que o profissional tem que mostrar seu talento, tem que se colocar. Então, o marketing dá ensina isso, né? Então, eu acabei assim, com o que eu vivi, eu queria mostrar para as pessoas, eu queria usar, na verdade, tudo isso para ajudar as pessoas. Então, quando eu conheci o coach, ele veio somando tudo isso. Nas experiências que eu tive de vida, me ajuda hoje a ser uma coach. Né? E você leva isso para o teu cliente? Sim. Como base, então você acredita que a tua experiência hoje foi uma base para o teu trabalho como coach? Sim. Porque o coach você tem que olhar para o ser humano em primeiro lugar. Né? E ver as potencialidades, ver ajudar ele a se conhecer, ele se descobrir. Então, como eu primeiro me descobri, né? E é possível e é maravilhoso isso, eu continuo me descobrindo, porque né, quando a gente se descobre, a gente muda, aí a gente tem que se redescobrir de novo, né? E eu estou muito feliz hoje como coach. Então, eu sempre gostei muito também de inspirar, de motivar, de encorajar as pessoas. Eu acredito que a vida é movimento, que a vida vale a pena, né? Eu amo viver
Então é isso que eu tento passar como coach, que a vida vale a pena, né? E que a gente é cheio de talentos, a gente é cheio de capacidades, a gente é cheio de potencial e a gente é único. Então eu gosto do coach também porque ele trabalha como life coach, né? O personal coach, então atendo a pessoa individual, é mostrar para ela que ela não precisa se comparar com ninguém, ela tem que se posicionar no mercado como ela é. Todos nós somos seres únicos, né? Então eu gosto do coach porque o objetivo é trazer isso à tona, a autenticidade. E eu acho que hoje em dia o mercado está pedindo isso. Pessoas que assumam a sua idade, que assumam a sua aparência, que assumam, né, o seu conteúdo e contribuam para a sociedade, contribuam para o mundo. Então eu creio que eu achei a ferramenta perfeita, né? Que o coach me dá esse canal de alcançar as pessoas, de promover as pessoas, né? E aqui nesse programa maravilhoso, porque casou isso também. Que bacana. E você se encontrou. Sim. O fato de você poder falar para o público da tua experiência, inspirar pessoas, são vidas que cabe ao coach, quando recebe, cuidá-lo, né? Sim. E direcioná-lo de acordo com a essência dele. Sim. E falando em essência, se eu te perguntar qual é a sua essência, o que você colocaria para nós? A minha essência, eu gosto de 3 coisas, que acho que tem ligado à minha identidade. Primeiro, a própria identidade, né? Ser verdadeira, ser autêntica, ser eu mesma, né? Todo mundo tem um lado sombra, todo mundo tem um lado luz, e eu no coach eu trabalho muito isso, e eu acho isso lindo. Eu acho que é até mais lindo quando a gente trabalha a sombra do que a luz. Você gosta mais? Eu gosto porque eu acho que a gente se fortalece, se potencializa quando entende os limites e as fraquezas. E isso nos iguala, cria uma ponte. Porque quando eu mostro só a minha luz, pode ser que naquele momento alguém não está se sentindo luz. Mas quando eu mostro que eu consigo ser luz apesar das minhas fraquezas, quem está me assistindo fala, bom, mas eu também tenho fraqueza. Eu também tenho momentos de dificuldade, de crise, de ruim, e tá tudo bem, né? É ser humano, né? Então, a minha essência está muito ligada a isso. Acho que essa identidade, né? A verdade por trás da identidade e a profundidade das coisas, a intensidade das coisas. Eu gosto muito de tudo que vai a fundo, né? Acho que aí também me ligou o coach. Eu não gosto de coisas superficiais, né? Eu acho que a gente sempre tem algo a mais para crescer, algo a mais para aprender, algo a mais para desenvolver, um conhecimento novo para adquirir. Isso gera vida, gera movimento. Então, isso para mim, aí entrando na crença e na fé, né? Isso é Deus, né? Isso é algo maior, é algo grande. Assim, eu como meu lado artístico, como meu lado adorador, né? Então, assim, eu sempre olho para o céu, eu sempre olho para as estrelas, né? Até comentei uma vez com você que eu fui para a NASA, né, nos Estados Unidos, visitar lá, e eu fiquei assim maravilhada o quanto a gente é maior, é menor de um ponto de vista, né? Se você olhar quem está lá, né, no complexo, quem está na Lua, olhar para cá, nossa, a gente é tão pequeno, mas ao mesmo tempo nós somos tão grandes porque eu creio, né, que como Deus que fez tudo isso me escolheu, Ele quis me fazer, Ele investiu em mim. Então, um Deus tão grande investir em mim como pessoa, ao mesmo tempo, eu tão pequenininho, um átomo, né? Nesse planeta tão grande assim, eu sou tão pequena, mas independe de eu ser pequena, eu tenho valor em mim. Né? Então, é isso que eu quero dizer para as pessoas, que elas são importantes, elas são valorosas, todo mundo, sem exceção, e que a vida vale a pena. E me lembro que quando nos conhecemos, você me disse que você faz a relação coach, do curso que você fez do coach, tudo você relaciona com Deus. Queria que você falasse isso para nós. Sim. Como que é essa experiência, como você conseguiu fazer esse link maravilhoso, divino? Sim. Né? Quando eu estou com os clientes, eu separo, né?
as minhas crenças, né? Aquilo que eu acredito, daquilo que eles acreditam, porque o foco é eles, né? Então, tudo acontece baseado na crença deles. Mas é óbvio que todos nós temos as nossas crenças, né? E isso tá na gente, a gente expressa, a gente fala, né? E para mim tudo é Deus, né? Deus está em todas as ciências, em todo o conhecimento, né? Tudo para mim partiu dele. E coach, a gente trabalha crenças, a gente trabalha valores, a gente trabalha a base da formação do ser humano. Nós somos tudo aquilo que pensamos. Tudo aquilo que pensamos está ligado a alguma crença, ou alguma experiência que vivemos, ou alguma palavra que alguém nos disse. Ficou aqui dentro. Então, muitas das vezes a gente se comporta porque tem um pensamento ali, e às vezes está inconsciente, me levando para aquele comportamento. E aquele pensamento são palavras. Né? Tudo é palavras, são palavras. E marca se foram palavras positivas, se foram palavras negativas. E aí essas palavras também que você recebe, cada um reagiu de um jeito. Uns receberam uma palavra negativa e lutaram contra, criaram força. Não aceito isso, não quero isso. Né? Tiveram um comportamento. Tem uns que receberam palavras negativas e aceitaram a palavra negativa. E aí tiveram um outro tipo de comportamento. Então tudo são palavras. Né? Então, na teologia, quando eu fui conhecer o poder da palavra de Deus, né? Eu tive 2 momentos dentro das minhas crenças aí. Quando eu fiz o primeiro curso, ele era focado na Bíblia, né? No livro mais conhecido e mais vendido no mundo. Né? Então, era focado ali. Então, quando eu conheci, era eu estudando ali a palavra para Deus me ministrar, para eu conhecer esse Deus da Bíblia. Você se entregou para estar aberta. E esse foi meu primeiro contato com a minha crença. Na teologia já é um pouco diferente, no bacharelado, né? É os homens estudando Deus. Então, tipo, é a minha compreensão de Deus, não é Deus falando para mim. É eu dizendo quem eu entendo de Deus. Então, são relações diferentes. Né? Até para ver se Deus existe. Deus Sim, então é um questionamento, é uma ciência, né? De fora. Sim, como é que as ciências, né, conversam com esse Deus, né? Então, aí tem teólogos, cada um diz uma coisa de acordo com as suas experiências, então é diferente. No meu primeiro momento, não, eu deixei Deus falar comigo. Né? Deus ministrar. Sim, porque eu acreditei que aquele livro, que aquela palavra era a voz de Deus. Né? Então, deixa Deus ministrar. E isso foi maravilhoso, porque o que estava escrito ali, eu fui vivendo. Fui obedecendo, fui vivendo. E as coisas foram fluindo, né? Foi preenchendo a minha alma, foi firmando os meus valores. Porque tem um momento, eu acho que da vida, que você tem que romper com a tua família. Não só no físico, porque você casou, você saiu de casa, você foi estudar, você foi trabalhar. Mas a gente vem da nossa família com uma bagagem. De frases, de conceitos, de crenças, de estímulos positivos ou negativos. Então chega um momento que você tem que falar assim, o que é meu? O que é do meu pai? O que é da minha mãe? Né? E aí se é uma família bem estruturada, ok, mas acho que acredito que a maioria vem de família né? Desajustadas, né? Que aí chega um momento que você foi fruto disso e você tem que lidar com a consequência disso, né? Exatamente. E são gerações, né? E são gerações. Então, assim, houve momentos meus de crise. E Deus saber quem sou eu, para onde eu quero ir, né? As perguntas existenciais. Eu sempre fui muito de pensar, então eu sempre tive crise muito cedo. Então, nesses momentos de conflitos, que eu busquei a psicologia, que eu busquei estudar mais e que eu busquei a própria palavra de Deus, a própria teologia, para tentar me encontrar também. Para falar, mas quais são os meus valores, no que eu acredito, o que eu quero fazer da minha vida, que propósito que eu vou ter para a minha vida. Então, como coach, a gente trabalha crenças, a gente trabalha propósito de vida, a gente trabalha missão. O objetivo do coach é olhar para si, se conhecer e falar, tá bom, eu tenho um tempo aqui nessa terra, né? O que eu vou fazer com isso? Né? No profissional, no pessoal, no familiar, em todas as áreas, né? O que eu quero deixar que eu quero como marca, como legado, né? O que eu vou passar para os meus filhos? O que os meus filhos, né, vão continuar depois de mim? Que lindo. Né? E você ensina o teu cliente a chegar nesse resultado? Sim. A encontrar. Então você acredita que Deus é a base também da tua formação, das técnicas
Você acredita que tudo leva a chegar nele? Porque muitas coisas não se explicam, tem que transcender. Né? Então, como é que você vai transcender? Você tem que crer em algo transcendente. Né? E faz parte do nosso lado espiritual. Por isso que eu falei que eu creio muito no tripé, né? Do triângulo. Corpo, alma e espírito. Para viver bem. Né? Eu creio que nós somos corpo, alma e espírito. Então, você tem que desenvolver o teu corpo, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer exercício, você tem que se cuidar. Na alma, a mesma coisa, né? Quem eu sou, como é que estão os meus sentimentos, as minhas emoções, aprender a lidar com tudo isso. E no espírito também. Eu tenho um espírito, eu tenho um fôlego, né? Eu respiro hoje porque alguém, né? Eu creio que Deus soprou o espírito, né? Deu vida para mim, né? Então, eu tenho um lado espiritual para trabalhar. Né? Mas eu não... Quando eu lido com Deus, eu não lido com religião. Né? Porque religião é o homem tentando alcançar a divindade. Religare, né? É o homem tentando se religar a uma divindade. E aí cada um vai se expressar de uma maneira diferente. Para mim isso é religião. É o homem em busca da divindade, cultuando a ele, se expressando a ele, e aí cada um se expressa de acordo com o que acredita, de acordo com, né, com as suas características. A tua formação. Para mim, Deus é mais espiritualidade, é algo maior. Ele está fora das religiões. Eu creio que tem religiões, sim, que por estarem mais próximo da Bíblia, como eu acredito, que é o que Deus deixou para nos guiar, está mais próximo do que Deus quer. Mas como seres humanos e falhos, sempre nas religiões vão haver coisas boas e coisas ruins e coisas falhas. Mas Deus é perfeito. Né? Eu tenho a prática da minha religião, tenho uma igreja com que eu congrego, mas Deus para mim é maior. Ele está muito além de tudo isso. Né? Inclusive permitindo esse encontro. Sim. Né? Desenhado por ele. Eu creio nisso. Sim. E, Safira, é lindo te ouvir, é inspirador, né, te ouvir. Você me falou que uma vez você entrou numa palestra para quantas? 12 mil mulheres? Sim. Você foi falar, olha que super desafio para 12 mil mulheres, né? Sim. Como que você entrou em ação? Você lembra? Como eu creio que eu estou na minha verdade, né, tentando ser autêntica, com boas motivações, eu foco no meu coração. Então eu não deixo... São 12 mil pessoas, né? São, né? É bastante gente. Mas eu tento focar na tarefa. Eu tenho algo para fazer ali, eu tenho algo para compartilhar, eu tenho algo para contribuir com a vida de alguém. Então eu foco muito mais no interior, que isso me dá segurança para estar lá falando, independente se é uma pessoa, se é um monte de pessoas, né? Eu estou na minha verdade, eu não estou fingindo, eu não estou trapaceando, eu não estou querendo enganar ninguém, né? Então, e acho que isso me dá coragem de estar, de me posicionar, de falar, né? Você está conectada com a comigo, eu estou conectada comigo e vou conectar com alguém que é parecido comigo, eu não vou agradar todo mundo. Né? Nem todo mundo é parecido comigo, né? Que bom, né? Então, assim, eu vou ser voz para o público que quer me ouvir, que se identifica comigo. E eu vou fazer isso com o coração, vou fazer isso com a verdade. Né? Então, eu procuro dar o melhor de mim, né? Independente de quem seja a plateia. Né? Você estava trazendo para nós o tripé, né? Você daí teve então que encarar todos os tripés, tanto o espiritual, tudo que estava acontecendo, o teu tripé do corpo e o teu tripé da mente. O espírito, alma e corpo. Espírito, né? alma e corpo. Qual foi o mais difícil de encarar? Mais difícil, o emocional. No momento do pânico foi o físico, porque o emocional disparou um físico que eu tinha que aprender a lidar. Então eu tinha que me controlar a respiração, ter calma, né? Entender que depois que os médicos todos disseram para mim que eu não tinha nada fisicamente, né? Mas que eu sentia, né? Então eu comecei a me ouvir, né? Por que eu deixei chegar ao pânico?
sinais meu corpo deve ter dado. Então eu comecei a voltar, né? Me ouvir, saber as minhas limitações. Não, eu preciso dormir tantas horas. Né? Então, assim, eu comecei a me conhecer também no físico, os meus limites. Né? Então eu fiquei muito ligada no que eu estava provocando para o meu corpo estar reagindo. E eu gosto de resolver. Então, assim, foi difícil, é uma demanda exaustiva, porque era uma situação nova, né? Reagindo no corpo, eram as minhas questões da mente, das emoções para tratar. Eu fiquei 2 anos na psicóloga, caminhando com isso. E foi maravilhoso. Indico, né, quem precisar procurar coaching, procurar psicólogos, procurar ajuda. Claro. Né? Hoje a gente tem tantas ferramentas, tantas técnicas, né? Procurar ajuda. Sim. E antes disso você nunca tinha feito nada, né? Nunca tinha procurado uma ajuda de Não, psicólogo, nunca. Então, Até tinha um pouco de preconceito, né? Quem procura psiquiatra, quem procura psicólogo, meio louco, meio não tá bem, né? Não entendia o papel do profissional, né? E foi maravilhoso, eu indico, eu acho, né? E por isso que hoje eu estou como coach, né? Também por causa do que eu passei. Mas o grande aprendizado da crise do pânico foi: eu sou frágil, né? Eu tenho meus limites e todo mundo tem o seu. Me igualou. Não tem lugar para prepotência, não tem lugar para o egoísmo, para o orgulho. Quando você entende a tua essência, aí volto também. Eu sou carne, eu sou pele, eu sou humano, né? E isso tirou o peso, ou me ensinou, está me ensinando ainda, a tirar o peso do perfeccionismo, da autoexigência, né? E aceitar a humanidade, aceitar que todo mundo tem que lidar com o que gosta e o que não gosta. E que isso é ser humano, e que isso é o natural. Né? É o que eu acho que a imperfeição é até o que nos leva para frente. A gente está sempre o tempo todo tentando tornar perfeito o imperfeito. Então dá uma dinâmica, dá um movimento. Desde que isso seja, a gente aprenda a lidar com isso de uma maneira natural, que não nos machuque, não nos crie um problema. Uma maneira leve. Leve, né? Então, esse momento trouxe isso para mim, mas humanidade. Né? Olhar para o outro sem julgar, olhar para o outro, independente do que ele está fazendo, saber que tem um ser dentro dele, tem alguma coisa dentro dele que está levando ele a isso. Né? Então, ao invés de eu condenar, ao invés de eu julgar, deixa eu ajudar ele mesmo a descobrir quais são as demandas interiores que estão fazendo com que ele reaja assim, com que ele se comporte assim. Aí depois, se a pessoa descobrir, a escolha. Né? Aí é com ela e a escolha, né? Eu me desafiei e escolhi passar pelo vale, né? Lá embaixo para depois crescer. Eu acredito assim, hoje você está no papel de coach. Sim. Mas antes de estar no papel do coach, a gente sabe que você tem uma grande história em sempre atender pessoas, em dar a sua palavra, apoiar, Sim. em acolher, né? São anos nessa feira. Sim, é que dentro aí da teologia e dentro da minha expressão de fé, né? Eu sempre estive ligada a pessoas. Né? Então, sempre aconselhando alguém, caminhando com alguém. Então, durante 3 anos, eu passei por um grupo pequeno, que a gente chama, durante 8 anos, sendo acompanhada, né, naquele momento, naquele contexto de um pastor, né, que naquele momento eu me voltei aí à palavra, como eu comentei, e também ao psicólogo. Então, eu fui acompanhada há 8 anos. Aí chegou um momento que eu queria ser esse facilitador, né, ser essa pessoa que transmite o que eu recebi. Eu creio muito que um dos propósitos da minha vida é gerar vida, é motivar as pessoas pela vida, né? Em todas as áreas, né? Profissional, pessoal, familiar, enfim. Então, eu achei maravilhoso a tua iniciativa, né? Que neste lugar aqui tenham pessoas brilhantes, né? Para nos inspirar, nos ensinar, né? Repartir o seu conhecimento, a sua história. Foi muito especial. Muito obrigada. Muito obrigada. E vai seguir o nosso canal? Vou seguir, é lógico. Com você. Sim. E fica o convite, né? Para quem quiser levar Sim. a Safira para falar, seja para 1.000, 2.000
ou 20 mil mulheres, né? Fica um Sim. convite para vocês conhecerem o quanto essa mulher agrega quando ela entra em ação. Nossa estrela do dia, não deixe de conhecê-la melhor, contactando ela, o contato aparece aqui embaixo, né? Não deixe de curtir, você telespectador.